Olá, mais uma vez aqui nossa quarta aula da turma de Eletromecânica, Máquinas Mecânicas Industriais e a disciplina. Eu sou o professor Mário Oliveira e vamos dar continuidade falando de motores de combustão interna, ok? Só preparar aqui meu ponteiro para a gente dar continuidade aqui, tá? Então é a quarta aula do curso de Eletromecânica, disciplina Máquinas Mecânicas, ok? Vamos dar continuidade falando de componentes de motores a combustão interna, tá? E a gente veio falando na última aula a respeito de ICE, tá? E ICO. Então, que é o Sistema Integrado de Centelhamento, ok? E vamos falar hoje, começando a nossa aula, de injeção direta, que é o Sistema Common-Rail, ou CRS. As crescentes exigências de redução de consumo de combustível, tendo em vista os menores índices de poluição e funcionamento mais silencioso dos motores diesel, não são garantidos nos processos de injeção mecânica. No sistema de injeção eletrônica, a geração de pressão e a injeção de combustível são separadas, o que significa que a bomba gera alta pressão que está disponível para todos os injetores através de um tubo distribuidor comum. Essa pressão pode ser controlada, independentemente da rotação do motor. A pressão do combustível, início e fim da injeção, são precisamente calculados pela unidade de comando, a partir das informações obtidas dos diversos sensores instalados no motor, o que proporciona excelente desempenho, baixo IDO e mínima emissão de gases poluentes. A injeção direta, que é o Common Rail, o CRS, comparada à injeção direta mecânica convencional, é um método mais moderno. O combustível é armazenado num acumulador chamado rail, sob alta pressão de combustível. Assim, a pressão de injeção já está pronta à disposição a iniciar a injeção. Além disso, a injeção é efetuada de forma seletiva por cilindro e pode ser livremente configurada à perfeição, também visando a pré-injeção. Tá? O sistema Common Rail de injeção, tá? Que é esse sistema aqui que vocês estão vendo, ok? Na gravura aqui. As vantagens são mais importantes do que a injeção eletrônica Common Rail. São relativas ao ruído de funcionamento do motor, silenciosíssimo, devido à pré-injeção, que é menos dura do que na injeção tradicional, e o rendimento é nitidamente mais alto do que na injeção em antecâmara, ou seja, injeção direta. Com isso, produz-se também uma maior rentabilidade, assim como uma carga menor de material poluente no meio ambiente. Motores diesel com sistema Common Rail satisfazem a norma de emissão dos gases de escape atualmente em vigor e tem também o potencial para satisfazer normas futuras. Esse sistema possui comparativamente poucas peças móveis porque todos os processos de comando e regulação ocorrem de forma eletrônica. Isso prolonga a vida útil do sistema. Então aqui o sistema de injeção Bosch, tá? Ponte Mercedes-Benz Brasil, 2006. De lá para cá nós já tivemos 14 anos de evolução, ok? E a figura 429 mostra o circuito de combustível, que é o sistema Common Rail, né? Então aqui você vê aqui o circuito de combustível CDI, onde traz o reservatório do combustível, aqui a figura 1, válvula pré-aquecimento do combustível, a 2, aqui em cima, filtro de combustível, tá, na linha, bomba alimentadora de combustível, aqui a figura 4, válvula elétrica de desligamento, figura 5, bomba de alta pressão, a figura 6, o rail em si descrito, que é essa linha tubular aqui, onde são derivados de todos os bicos, ok? Os injetores, aqui que a gente conhece como bico, válvula reguladora de pressão, aqui a 9, tubulação de retorno, que é essa aqui, ó, a 10, e radiador do combustível. Os motores com gerenciamento eletrônico visam sobretudo alcançar níveis menores de emissão de poluentes atendendo às leis nacionais e internacionais de preservação ambiental. A mecânica é mais simples, aliando os benefícios da nova tecnologia de controle de injeção com redução de custo. Os motores com gerenciamento eletrônico funcionam como um sistema de alimentação de combustível controlado eletronicamente. Tá? O mecanismo básico de injeção é conhecido como sistema bomba-tubo-bico e consiste numa unidade injetora por cilindro interligada ao bico injetor, através de uma pequena tubulação de alta pressão. Os elementos alojados na unidade injetora ou injetor, câmara de pressão e descarga de combustível, válvula de controle de vazão e eletroímã de acionamento são responsáveis pelo aumento da pressão e controle do volume de injeção de combustível que é conduzido ao bico e distribuído de forma atomizada na câmara de combustão. Tá? Então nós temos aqui o bico injetor, tubo de alta pressão, unidade injetora, ok? Isso é uma vista explodida. Aqui você vê o pistão na hora da queima, da explosão, tá? Unidade injetora de combustível,
A tecnologia Flex Fuel, que permite o motor operar com dois tipos de combustível, álcool e gasolina, equipa grande parte dos veículos brasileiros lançados recentemente. Entretanto, a nova tecnologia está surgindo o sistema tricombustível, que associa o terceiro Flex Fuel ao gás natural veicular, ou GNV. A principal vantagem do sistema de tricombustível é a sua versatilidade. Pode-se escolher pelo uso de 3 combustíveis diferentes. Outro ponto importante a ser observado está na economia proporcionada pelo sistema a gás. Motores movidos a gás gastam por quilômetro rodado 60% a menos do que uma gasolina e 45% a menos que uma álcool. Diferentemente, o Flex Fuel possibilita a mistura de 2 combustíveis. O sistema tricombustível pode funcionar de 4 formas, alimentado só por gás natural, só por álcool, só por gasolina ou por mistura álcool e gasolina. É o condutor quem escolhe o tipo de combustível a partir de uma tecla no painel. Ele faz a opção por um dos dois sistemas, gás, gasolina ou álcool. Outra vantagem do sistema tricombustível está em sua maior autonomia em relação aos sistemas atuais. Por estar equipado com 2 tanques de combustível, um para gás e outro para álcool ou gasolina, ele permite que o automóvel rode uma distância maior sem que haja necessidade de abastecimento. Além disso, caso de o gás acabar, o sistema faz automaticamente a mudança para a alimentação álcool combustível, passando a funcionar como um veículo Flex Fuel normal. O contrário também acontece se o combustível líquido acabar, o gás natural é acionado. A perda de rendimento da gasolina para gás natural veicular explica principalmente pela incompatibilidade entre taxa de compressão e octanagem dos dois combustíveis. Se aplicar turbocompressor no motor, a turbina consegue-se quase anular esse problema de perda de potência, porém encarece o produto. Além disso, o sistema tricombustível avaliado tem como um dos seus principais benefícios potencializar a diminuição de emissões de poluentes na atmosfera, pois quando comparado à gasolina, o GNV apresenta menor emissão de hidrocarbonetos ou monóxido de carbono, CO2, e óxido de nitrogênio, o NO, além de reduzir a emissão de dióxido de carbono, CO2, responsável pelo efeito estufa, em aproximadamente 25%. Vamos falar desse sistema de arrefecimento, que é o sistema que faz a refrigeração ou que impede o aquecimento total que prejudiquem as peças e a câmara do motor do nosso carro. O sistema de arrefecimento tem por objetivo impedir que os elementos mecânicos do motor atinjam uma temperatura muito elevada ao contato com os gases da combustão, ou seja, controlar a temperatura ideal dentro da faixa de operação do motor. Os processos de transição do calor ocorrem em uma função da termodinâmica, a ciência a qual define as transformações do calor e do trabalho mecânico, e o estudo das leis às quais obedecem os gases durante suas evoluções, desde sua entrada no cilindro até a sua saída para a atmosfera, especificamente no caso dos motores de combustão interna. Os gases são comprimidos, queimados, dilatados e expandidos sob efeito de temperatura ou de trabalho mecânico. Tá? Para os motores ditos térmicos, que transformam energia calorífica dos combustíveis ou carburantes em energia mecânica, absorvida pela árvore de manivela, esta transformação é obtida pela mudança de estado, vaporização de volume, compressão de temperatura, combustão. Para tanto, os processos de transição de calor podem ser: condução é o processo de transferência de calor por meio de movimento molecular através dos sólidos e dos fluidos em repouso. Esse é o mecanismo pelo qual o calor flui através da estrutura do motor, onde temperatura 1 e temperatura 2 são gradientes de temperatura e Q, taxa de transferência de calor, ok? Então nós temos T1 para um maior que T2, onde em T2 há uma perda de calor, mas pela taxa desse calor transferido, pelo tempo que esse calor é levado em transferência. Radiação é o processo de transição de calor através do espaço. Ele tem lugar não apenas no vácuo, mas também através dos sólidos e fluidos transparentes aos comprimentos de onda na faixa espectral visível e infravermelho. Uma pequena parte do calor transmitido para as paredes do cilindro pelos gases quentes flui por esse processo. Aqui a figura de transição do calor por condução, ok? No corpo do equipamento, do componente. Onde T1 e T2 gradientes de temperatura, tá? Superfície T1, superfície T2, ok? E aqui a transição de calor por radiação, tá? Convecção é o processo de transição de calor através de fluidos em movimento e entre um fluido e uma superfície sólida, com movimento relativo. Esse tipo de transição de calor envolve a condução e o movimento do fluido. Tá? Convecção natural é a expressão usada quando o movimento do fluido se dá devido a diferentes densidades em um campo gravitacional. Tá? Então, superfície T1, superfície T2.
A convecção forçada é a expressão usada para indicar o processo de transição de calor entre fluidos em uma superfície sólida com movimento relativo, quando ele é provocado por forças que não decorrem da gravidade. A maior quantidade de calor que flui entre o fluido de trabalho e as peças do motor, e entre estas o fluido de refrigeração, é transmitida por este processo. Então, movimentação no fluido, tá? Transmissão do calor, ok? Para transmissão infinita, tá? Transmissão de calor por convecção, onde Ts é o gradiente de temperatura, Ts e T infinito é o gradiente de temperatura, e Q é a taxa de transferência de calor. A manutenção da temperatura ideal de trabalho evita o desgaste e detonação da mistura. As folgas adequadas e a viscosidade dos lubrificantes são responsabilidade do sistema de refrigeração, tá? A perda de calor no sistema durante o curso de compressão e expansão contribui para a redução em potência e eficiência até cerca de 10% da potência e da eficiência do ciclo equivalente do ar combustível. O motor moderno em geral aproveita aproximadamente 30% da energia do combustível para esse movimento. Os demais 70% são eliminados pelo calor. Esses valores podem variar em função de o motor apresentar uma versão equipada ou não com tubo alimentador. E o ar, após arrefecido na figura 4.34, apresentamos o circuito do sistema de arrefecimento de um motor. Então aqui a figura 4.34, circuito de sistema de arrefecimento do motor. Então nós temos aqui reservatório de expansão, dissipador de calor, bomba de água, termostato, os cilindros, o bloco do sensor de temperatura e o radiador. Então você vê aqui que o percurso da água sai, vem pela bomba, ok? Passa pela bomba, passa pelos cilindros, vem no bloco, ok? Sai de todo o bloco do motor, beleza? Do cabeçote, passa pelo sensor de temperatura, vai até o radiador e volta novamente ao reservatório de expansão, ok? Então essa água fica circulando, esse sistema de arrefecimento. Além do calor transmitido do fluido de trabalho durante o curso de compressão e expansão, uma parcela ponderável é transmitida para a estrutura do cilindro e, consequentemente, o meio refrigerante durante o processo de descarga. Além do atrito provocado pelo pistão, que também constitui uma fonte de fluxo de calor, assim o fluxo total de calor no sistema de refrigeração é muito maior do que o fluxo de calor dos gases durante o ciclo de trabalho. O sistema de arrefecimento é responsável pela troca de calor do motor com o meio ambiente, regulando sua temperatura de trabalho, conforme a figura 4.35. O calor é transmitido ao fluido de arrefecimento que circula no bloco e cabeçote do motor e posteriormente dissipado para o ambiente ao passar pelo radiador. Um bom sistema de arrefecimento garante o trabalho do motor na faixa ideal de funcionamento, permitindo a maior vida aos componentes internos e reduzindo o consumo de combustível. O processo de refrigeração envolve o fluxo de calor dos gases sempre que a temperatura deste excede a parede do cilindro. O atrito gerado pelas partes móveis do motor também é uma fonte geradora do fluxo de calor para as diversas partes do motor. O atrito mecânico eleva a temperatura do lubrificante e das partes envolvidas, resultando em fluxo de calor para as partes vizinhas ao resfriador e de lá para o fluido refrigerante. A perda de calor direta e por atrito reduz a potência disponível e eficiência do motor. O estudo das perdas de calor no motor é importante não apenas do ponto de vista da eficiência, mas também para o projeto do sistema de refrigeração, e talvez por uma razão ainda mais forte como o entendimento do efeito do fluxo de calor sobre as temperaturas de operação dos componentes do motor. Os motores de combustão transformam em trabalho útil somente uma pequena parte, 35% da energia total liberada pela queima do combustível, que nós vamos ver na figura 4.35 mais na frente. Os gases quentes da combustão aquecem principalmente o bloco do motor e saem em parte sem ser aproveitado pelo coletor de escapamento. O excesso de calor gerado pela queima do combustível no interior do motor é levado para o radiador pelo líquido do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento tem como função garantir que a temperatura de serviço no interior de um motor nunca ultrapasse um valor predeterminado a fim de evitar superaquecimento das peças e dos lubrificantes. Tipos de sistema de refrigeração. Existem dois tipos comuns de subsistema de refrigeração, de arrefecimento. É o arrefecimento a ar e o arrefecimento a água. Bombeia-se um agente refrigerador líquido através do circuito de arrefecimento do bloco do motor, que nós vimos lá atrás. Existem alguns motores com arrefecimento direto ou arrefecimento forçado a ar. Nesses motores, o calor é expelido diretamente do motor pelo ar que o circunda. Se por algum motivo acontecer uma falha no sistema de arrefecimento do motor, ocorrerá um superaquecimento e com isso as peças do motor se dilatarão excessivamente, causando vários tipos de anomalia, principalmente desgaste excessivo com maior rapidez. Sabemos que os elementos naturais, ar e água, são excelentes dissipadores de calor.
e que, como um mecanismo simples e econômico, os elementos conseguem trocar o calor com o meio exterior com facilidade. Arrefecimento a ar. Esse método apresenta uma grande simplicidade de execução e de uma manutenção. O cilindro motor, às vezes também o cárter, possui aletas que aumentam a superfície de contato com o ar, permitindo melhor troca de calor com o meio. Aqui a figura 435, que a gente tinha falado antes, mostra o esquema de balanço térmico de um motor a diesel. Então nós temos aqui calor total da combustão em 100%, aí nós temos o trabalho efetivo, tá, que desse calor é 35%, o arrefecimento é 28%, os gases de escape ficam com 25%, perda por atrito é 6,5% e a radiação direta 5%. Então desta forma é distribuído o esquema de balanço térmico de um motor a diesel. No sistema de ventilação natural, é o deslocamento do veículo que provoca a circulação de ar em volta dos cilindros, como nas motocicletas, por exemplo. A eficácia da refrigeração depende, portanto, da velocidade de deslocamento. Tá? Será suficiente para velocidades normais e altas, porém insuficiente quando o veículo estiver parado ou em plena potência. Os sistemas de ventilação forçada são compostos por um ventilador ou por uma turbina acionada pelo motor. Essa solução é necessária sempre que os cilindros do motor localizam-se no interior do veículo, ou ar recalcado pelo ventilador é conduzido por tubulações até as proximidades dos cilindros e dos cabeçotes. Em seguida o ar sai para a atmosfera. A ventilação forçada permite uma refrigeração suficiente em todas as condições de funcionamento do motor. Contudo, em condições climáticas desfavoráveis, ou seja, frio, a ventilação é excessiva e a refrigeração tende a levar o motor a funcionar a uma temperatura muito baixa. Corrige-se esse defeito pelo emprego de um obturador que limita a quantidade de ar aspirado. Este obturador pode ser acionado por um comando manual ou por um dispositivo termostático situado na corrente de ar quente que sai do motor. O comando por termostato é automático, sendo colocado de modo a ser atingido pelo ar quente que vem dos cilindros. O calor provoca a dilatação do termostato, que por um comando mecânico abre o obturador situado à entrada do ventilador. Para controlar a temperatura de funcionamento de um motor de refrigeração a ar, coloca-se um termostato sobre o cárter ou no óleo de lubrificação. De um modo geral, a refrigeração a ar faz com que o motor funcione a temperaturas muito variáveis. A ajustagem dos pistões, segmentos, válvulas de desfogue de dilatação suficiente a um óleo lubrificante de excelente qualidade. Arrefecimento à água. A água é utilizada como condutor de calor entre o motor e o ar atmosférico. O fator calor específico da água permite obter uma excelente refrigeração. Pelo simples contato com o exterior dos cilindros e do cabeçote, desse fato resulta uma maior estabilização da temperatura do motor e, consequentemente, condições de funcionamento mais regulares. O arrefecimento à água compreende os seguintes elementos básicos: bomba centrífuga de baixa pressão e alta vazão, que recalca a água do radiador para o bloco do motor; válvula termostática, que atua como dispositivo automático, permitindo normalizar rapidamente a temperatura do motor e a estabilização ideal do funcionamento do motor; radiador, cujo elemento de refrigeração tem a forma de um favo tubular ou com tiras à parte superior do radiador, possui sempre uma saída de segurança chamada registro. Essa saída limita a pressão na circulação quando por aquecimento ou volume de líquido aumenta. Aqui nós temos a figura 436, que mostra a refrigeração a ar nos motores, fluxos da alerta em forma de cunha, o ventilador, ok? Alerta de resfriamento aumenta a superfície de contato exposta ao ar. O ventilador do motor, montado na parte superior, aspira o ar e insufla sobre as aletas do cilindro. O ventilador que se destina a provocar intensa circulação de ar através do elemento de refrigeração do radiador. Tá? A câmara de água em volta do cilindro, dos assentos, da válvula e dos cabeçotes, essa câmara possui na sua parte inferior uma entrada de água fria e na parte superior uma saída de água quente. Frequentemente coloca-se um bujão de esvaziamento no local mais baixo da câmara de água. Tá? Costuma-se colocar um ventilador e bomba sobre o mesmo eixo, a meia altura do sistema de refrigeração, portanto a bomba atua apenas como acelerador de circulação. A tendência natural de circulação da água, chamada de efeito termosifão, ocorre naturalmente quando é aquecida, fica mais leve por si só, procura a ponta mais alta do motor, subindo do bloco para o cabeçote e em seguida para o radiador, ou seja, o trocador de calor por meio de mangueiras. A bomba de água é responsável pelo auxílio nessa circulação de água em todo o sistema de arrefecimento do motor. Seu acionamento é realizado pela árvore de manivelas por intermédio da correia ou engrenagem. Então, detalhe da bomba da água do motor, ok? Rolamentos, tubo de retorno, eixo da bomba e rotor. E aqui o ventilador. Válvula termostática fechada, válvula termostática aberta, ok?
Sistema de circulação forçada por bomba. A circulação por bomba é mais rápida, resultando numa menor diferença de temperatura nas extremidades do radiador, e menos risco de congelamento no inverno. Contudo, quando se aciona o motor, a água fria entra imediatamente em circulação e o aquecimento do motor é mais lento. A utilização nesse caso de um termostato ou de válvula termostática freia e até interrompe a circulação da água se a temperatura não for superior a 80 graus. O termostato é frequentemente completado por uma passagem auxiliar, tá? Que no caso de estar fechado permite a água que saia do motor volte ao bloco de cilindros sem ter que passar pelo radiador. Assim o aquecimento do motor é acelerado. Em um motor de combustão interna, a refrigeração a água mantém uma temperatura de funcionamento mais regular que a refrigeração a ar. A temperatura nas paredes de cilindros não ultrapassa os 120 graus. Válvula termostática é a válvula termostática é um dispositivo automático que tem a função de normalizar rapidamente a temperatura do motor e permitir a sua estabilização ideal durante todo o tempo de funcionamento, independente da carga do motor ou dos fatores externos. Aqui o esquema do termosifão, tá? De arrefecimento por um termosifão. Esquema de arrefecimento por um termosifão. Esse é o subsistema termosifão. Quando a água do arrefecimento está fria, a válvula termostática impede sua circulação pela colmeia do radiador, permitindo somente a circulação pelo interior do bloco e cabeçote do motor através da passagem de derivação para a bomba d'água, conforme apresenta a figura 439, esquema de funcionamento da válvula termostática fechada, tá? Para o radiador, desde o bloco para a bomba ou desde o bloco para o radiador. Isso quando ela está fechada, ela vem direto do bloco para a bomba, ok? Antes, porém, da água de arrefecimento atingir a temperatura ideal, a válvula termostática permanece semiaberta, permitindo a passagem da água para o radiador e ao mesmo tempo diretamente para o bloco através da passagem de derivação para a bomba d'água, evitando-se dessa forma que aconteça um choque térmico no bloco do motor. Atingindo a temperatura normal de funcionamento para o motor, a válvula termostática abre a passagem para o radiador e fecha a passagem de derivação para a bomba de água fria. Essa abertura se processa gradativamente, bem como o fechamento da derivação, evitando com isso variações bruscas de temperatura. Aqui ela aberta, ok? Aí ela passa direto o fluxo para o radiador. Verificação e funcionamento. O procedimento de ensaio das condições funcionais da válvula termostática consiste em submetê-la ao banho com água aquecida, observando que para diferentes valores de temperatura a válvula abre ou fecha o seu registro conforme a figura 441. Sistema de verificação e funcionamento da válvula termostática, ok? Radiador é um reservatório do fluido de arrefecimento composto de elétrons conhecido por colmeia que forma uma grande superfície de dissipação do calor. Outros elementos importantes sobre o sistema de arrefecimento é o tanque de expansão, que atua como reservatório incorporado ao sistema, cuja finalidade é de receber o volume de água proveniente da expansão pelo aquecimento e de reintegrar este fluido ao sistema quando da contração do volume pelo seu resfriamento. A tampa do radiador, a qual tem a função de pressurizar a água do sistema de arrefecimento para retardar o ponto de ebulição, ponto de fervura. Reduzir as perdas pela evaporação, evitar o fenômeno de cavitação. A tampa do radiador possui dois elementos de válvula, um maior e outro menor. O maior limita a pressão formada pelo aquecimento da água e o menor, localizado no centro da tampa, limita a depressão que se forma com o esfriamento da água. Exemplo, uma parada prolongada do motor após um período de funcionamento. A figura 445 apresenta o esquema de circulação do fluido de arrefecimento nas condições de temperatura do motor e os elementos funcionais que operam o sistema, nas duas tarefas às quais as válvulas termostáticas se propõem. Tá? A tarefa inicia com o funcionamento do motor, quando a válvula termostática encontra-se fechada na condição do motor frio. E a segunda tarefa, quando a válvula termostática encontra-se aberta, promovendo a refrigeração do motor em operação. Nós vamos ver essas duas figuras na próxima página, tá? Vocês vão ver aí na apostila de vocês também. Aqui a figura 443 da tampa do radiador, ok? O movimento do fluido refrigerando o motor, ok? Válvula termostática, veja a primeira tarefa, tá? Ele passa refrigerando o motor. E a segunda tarefa, tá? O movimento do fluido refrigerante com o motor já quente. Ele não, tá? Ele já sai, passa pelo radiador, faz todo o processo circulatório novamente. Ventilador é um componente importante que faz parte do radiador. Sua atuação é manter o fluxo de ar de forma espiral, forçando a passagem desse ar impulsionado faz através das aletas do radiador
acelerando o processo de troca de calor. O acionamento pode ser através de polia e correia com sincronismo do virabrequim ou motor elétrico independentemente. Então a figura 446 mostra aqui o ventilador, tá? Aí tem alguns produtos que a gente utiliza, que são os anticongelantes no sistema de lubrificação, para evitar que no inverno a água congele, junta-se a ela o álcool, ou a glicerina pura ou álcool, dilui-se facilmente, a mistura permanece homogênea, mas como o álcool se evapora mais facilmente que a água, deve-se verificar a sua proporção periodicamente. A resistência ao frio depende da quantidade de álcool ou de glicerina que se adiciona à água. O acionamento de um motor cuja temperatura está baixa, próxima a 0 graus Celsius, apresenta certas dificuldades em alguns perigos se não houver lubrificação. O metal mais frágil pode sofrer sob efeito de choques, um começo de ruptura pelo atrito frio, molas e válvulas. O sistema de lubrificação, que tem as peças móveis do motor submetidas a um atrito, geram calor e desgaste e necessitam continuamente de lubrificantes. Entre as superfícies de contato, o calor e desgaste gerado provoca temperaturas elevadas que podem fundir as peças umas às outras. A primeira função dos lubrificantes, os óleos minerais ou sintéticos, é o de lubrificar esses componentes, ou seja, manter uma película de óleo lubrificante entre essas peças para dissipar o calor, vedar, limpar e reduzir o ruído do motor e remover as partículas geradas pelos desgastes nos locais de atrito, mantendo-se em suspensão. Esquema de circulação do óleo lubrificante, tá? Essa função das exigências do óleo lubrificante, bem como seus incrementos, determina-se no período de troca, pois cada vez mais utilizados são óleos sintéticos ou semissintéticos de ativação. Os aditivos são classificados de acordo com as funções que desempenham. Antioxidantes agem quimicamente como oxigênio, evitando oxidação dos metais. Detergentes reduzem a formação de placas e depósitos. Dispersantes impedem a aglomeração de borras. Viscosidades maiores proporcionam menor sensibilidade nas mudanças de temperatura. Inibidores da corrosão ou anticorrosivos reduzem o desenvolvimento de substâncias ácidas. Antiespumantes reduzem a espessura das bolhas de espuma, eliminando-as. Modificadores de fricção antidesgastantes formam uma câmara de proteção na superfície metálica. Okay? O sistema de lubrificação é composto por uma bomba que succiona o óleo do reservatório pelo cárter através de elemento pescador que o bombeia para a galeria principal do motor. Em motores turboalimentados, o óleo pode passar pelo trocador de calor, onde é resfriado e redirecionado aos filtros após a passagem pelos elementos filtrantes e encaminhado aos demais partes do motor, mancais, cabeçotes, balancinhos, etc. Então nós temos aqui a figura 448 que mostra a válvula, o balancinho, a vareta e o tucho. Aqui o turbo compressor, retorno, o comando dos virabrequins, tá? Ou a árvore, o retorno do lubrificante, bomba injetor em linha, aqui a árvore de manivela que eu já falei, ejetor de óleo, ok? Radiador de óleo, o filtro, retorno do filtro de óleo, pescador e o cárter. Aqui a bomba de óleo. A bomba de óleo do motor faz circular sob pressão o óleo lubrificante, levando para todos os pontos que requerem lubrificação através de galerias existentes no bloco e cabeçote do motor. Os cilindros são lubrificados pelos óleos que extravasam dos colos das bielas e mancais, as hastes das válvulas, as articulações esféricas das varetas do acionamento dos balancinhos, os tuchos, as engrenagens de distribuição também são lubrificados pelo óleo vazado dos mancais, os quais são lubrificados sob pressão. O sistema de lubrificação insere o lubrificante entre as partes metálicas móveis do motor para diminuir a atrito e dilatações excessivas entre elas. Aqui a galeria de óleo lubrificante, tá? Destacado mais escuro aqui. A lubrificação protege os componentes contra a corrosão e melhora a vedação entre os pistões e os cilindros, além de refrigerar as superfícies de contato. Todo óleo destinado à lubrificação do motor é forçado a passar por um sistema de filtragem na qual são retiradas as partículas existentes em caso de obstrução de elemento filtrante, tipo do cartucho de papel especial. Uma válvula de segurança é intercalada no circuito e abre-se e permite a passagem do óleo para lubrificar o motor, porém com óleo não filtrado. Ok? Esquema de funcionamento do fio de óleo lubrificante, tá? Então, galera, essa foi a nossa quarta aula de máquinas mecânicas, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, desejo a vocês sucesso e nós vamos estar disponibilizando mais uma atividade essa semana lá no grupo, ok, de eletromecânica, e eu estou aguardando a devolução ainda da primeira atividade proposta por alguns alunos, né?
que ainda não fizeram, não se pronunciaram, eu estou aguardando a devolução. Mandem lá no PV, mandem lá no grupo as pesquisas que foram solicitadas, ok? Essas pesquisas valem pontos, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.